Boa noite, galerinha. Boa noite, galerinha. Galerinha, depois de 50 anos passados, pra mim o tempo não passou. Eu não senti o tempo passar. Mas, infelizmente, ele passou. E quando você para sentar e pensar que o tempo passou, aí você viu que o tempo passou e passou depressa. Se você contar, você procurar um ponto e contar e marcar esse ponto, um ponto que você mais gostou, um ponto que você, uma coisa que você viveu, e você marcar esse ponto e vou trazer essa marcação para os dias atuais, você vê que o tempo passou e passou rápido. Tantas pessoas passaram, tantos amigos passaram, tantas pessoas se foram, e vendo esse lado é que a gente vê que o tempo passou. Passou e passou depressa. Mas o que é que adianta você pensar que o tempo passou? Para mim, isso não faz bem. Para mim, isso só vai lhe prejudicar. Então, se ficou alguma coisa para trás, se você viveu, se você aproveitou o seu passado, é só um momento de recordação. Não imagine que o tempo passou. Imagine que foi ontem e você vai se lembrar amanhã do que passou. Mas não imagine que o tempo passou depressa e que o tempo vai passar depressa. Eu disse a alguns colegas meus que antes eu era camisa 7, por correr muito. Depois eu passei a ser camisa 9, por fazer muitos gols. E hoje eu sou camisa 50. Mas o tempo passou para mim? Passou. Mas eu não senti, eu não me preocupei. Eu tentei viver o máximo, eu tentei aproveitar o máximo, eu tentei ganhar experiência com os momentos vividos, com os amigos que já se passaram, com os amigos que já se foram, já estão no além, já estão em outra existência, já estão em outro plano. Mas o tempo passou? Passou. Mas eu continuo dizendo, eu não senti. Mas eu vivi o que eu quis viver, eu senti o que eu quis sentir, eu só não fui para o lado do mal. Essa parte do tempo eu não posso citar porque essa parte eu não vivi. Por muito ensinamento da minha mãe, das minhas tias, dos mais velhos, essa parte eu não vivi. Mas eu vivi muitas coisas boas e hoje eu recordo. Como hoje à tarde eu estava falando aqui em casa com a minha esposa e a gente lembrando do passado, lembrando das minhas primas, lembrando dos meus tios. Hoje um primo meu ligou para mim, o Almir, deu parabéns, agradeceu, eu agradeci a ele também, a gente conversou um bocado. Mas o tempo passou para mim? Não, não passou para mim. Eu nem senti o tempo passar, mas o tempo passou. Mas coisas que eu fiz, graças a Deus eu fiz, consciente. Passei por muitas coisas também que eu não queria passar, mas passei. Senti muitas coisas que eu não queria sentir, mas eu senti. Eu vi a minha mãe morrer nos meus braços. Eu ajudei o médico a entubá-la e ela morreu nos meus braços. É uma parte da minha vida que
esse vai ficar comigo pro resto. Faz muito tempo? Faz. No mês que eu completo o ano, é o mês que ela completa de falecida. Mas o tempo passou para mim? Não. Eu vejo a cena como se fosse ontem. Então o tempo não passou. Também não senti que o tempo passou. Mas eu passei por isso? Passei. Pedi para passar? Não, mas passei. Então, a vida é esse tempo. A vida é o tempo. A vida você caminha, corre, luta, vive pela sua família. Para mim não tem outro significado, outra definição. É o tempo. Tudo passa, tudo ainda vai vir, mas é o tempo. Hoje eu falei com a minha esposa que lembrei de amigos que estudou da quinta série, que faleceu, né? Foi assassinado, pelo menos o que eu me lembro da época, ele foi assassinado. E eu disse a minha esposa que eu vi aquele cara, quando ele estudava comigo ali na sala de aula, que para mim ele não era para aquele tempo, ele era evoluído para aquele tempo. Pelo jeito que ele já se vestia, pelo jeito que ele era, pelo tamanho de homem que ele era, o porte físico. Tinha uma cabeleira grande e ele não era daquele tempo. Mas eu me lembro desse tempo, marcou. Faz muito tempo? Faz. Mas como se fosse ontem. O tempo passou para mim? Passou, mas eu não senti. Mas o tempo passou. Então, que a gente pode pensar sobre o tempo é que o tempo passa. Agora, se você vai sentir o tempo passar, aí é com você. Para mim, eu não senti o tempo passar, mas ele passou. Conheci muita gente, trabalhei com muita gente, estudei com muita gente, vivi com muita gente. Todos passaram? Passaram. Mas para mim não passaram, porque ainda estão aqui na minha mente. Quando eu fazia a quarta série, isso há quase 40 anos atrás, 45, 40 anos atrás, vamos dizer 40 anos atrás, eu tive um amigo que faleceu. Eu ainda me lembro como hoje, barriga d'água. E eu me lembro como hoje, na porta da escola, as mães tudo chorando, porque ele tinha falecido por barriga d'água. E eu ainda vejo a irmã dele na rua, de vez em quando ela passa por mim, a Ana Paula. E lembro da fisionomia dele. 4º ano primário. Eu me lembro como hoje. O tempo passou para mim? Passou, mas eu não senti. Eu não senti. Então, para mim, a definição de vida, de idade nova, é o tempo. É o tempo. É o tempo que passa, é o tempo que passou e é o tempo que ainda vai passar. Se firmar nesse tempo, você não vive, você não constrói, você não luta. Então o tempo, ele tem que passar. Tem que passar para fazer você uma pessoa melhor, para quem procura o melhor, fazer uma pessoa pior, para quem procura o pior. Para quem não quer existência, o tempo vai passar do mesmo jeito. Você vai sentir? Vai. Mas eu não senti. Eu não senti o tempo passar. Tenho um amigo de escolas que eu ainda converso. Tenho um grupo de amigos de escolas que eu ainda converso. Ainda tive esse prazer. Ainda tenho esse prazer de conversar com eles. Dar um bom dia. Dar um feliz aniversário. Ver que eles estão bem. Mas o tempo passou para mim, para eles. Passou. Mas eu não senti. E eu vou continuar essa caminhada não sentindo esse tempo. Por quê? Para mim, o tempo dói, o tempo machuca,
E o tempo emociona. Eu estou emocionado, mas é o tempo, é a vida. A vida é dura, a vida é bela. A vida tem seus momentos que você pode dizer, eu amei, eu não gostei, e ela passa, o tempo passa, como o tempo passou para mim, mas eu não senti. Senti dores horríveis, senti muitas dores horríveis, e acho que ainda vou sentir. Vou tentar amenizar essas dores? Vou, mas eu vou sentir. Porque eu estou na vida e o tempo passa. O tempo passou para mim, passou, mas eu não senti. Então eu continuo sendo o mesmo cara de 40 anos atrás, e vou tentar continuar sendo assim até o fim da minha existência, porque o tempo passou para mim, passou, mas eu não senti. E eu aprendi com o tempo que você não pode mudar a sua natureza. Me traz agora uma recordação de um grande amigo meu que eu conheci no Rio de Janeiro, o Márcio. Hoje ele não está mais aqui com a gente, ele também já partiu, novo, mas partiu. E a gente fez uma amizade muito grande no Rio de Janeiro. Foram 2 Márcios, né? Os 2 já faleceram. E esse Márcio que eu estou falando, uma vez ele chegou para mim e disse, André, você trabalha comigo, eu gosto muito de você, mas para trabalhar comigo você tem que beber. Eu disse, Márcio, eu nunca bebi e essa é minha natureza, eu não posso mudar minha natureza por ninguém, então eu prefiro ser demitido. O Márcio olhou para mim e disse, você é meu amigo e eu sou seu amigo, eu só queria ver a sua posição. E o Márcio veio para Maceió, participou do meu casamento, voltou para o Rio de Janeiro, faleceu. Para mim foi triste saber que ele faleceu. Mas o tempo passou, passou. Passou para mim, passou. Mas eu não senti. Então eu deixo essas reflexões para vocês todos. Sinta o tempo, imagine o tempo e o tempo vai passar. Mas não mude sua essência por ninguém. Também uma essência ruim, nessa existência, só vai trazer coisa ruim. Mas continue sua existência. Não mude seu coração por ninguém. Tente viver o que o tempo quer que você viva. Que o tempo lhe leva para frente. O tempo passou para mim, passou. Mas eu não senti. Galerinha, uma boa noite. Fica com Deus.